Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Me chamo Maria e eu e minha equipe, que é formada por Cíntia, Graziele, Maíse e Marina, somos discentes do curso de Geografia da Univasse, Campus Senhor do Bonfim. Iremos falar sobre os instrumentos de uma estação meteorológica. Vamos lá? É com grande alegria que te convido para ver um cordel que fala da meteorologia. Embarque nessa grande magia. Vou começar te apresentando os grandes equipamentos utilizados na meteorologia. Te apresento então o barômetro, equipamento que mede a pressão atmosférica, bem medido para a estimativa de parâmetros. Vem cá, deixa eu te mostrar. O higrômetro que mede a umidade do ar, medida que reflete a quantidade de água presente no ar. Preste bem atenção, esse é o anemômetro, que mede a velocidade do vento e também a sua direção. Tanque classe A, equipamento que consiste em um volume de área conhecida com uma grande quantidade de água, que permite a medição da água em evaporação. Deixa eu te mostrar os sensores de molhamento que são utilizados para medir características específicas como o tempo de molhamento foliar. Olha o que vou te mostrar. Este é o radiômetro, sensor que mede a quantidade de radiação solar que chega ao solo em um piscar. Minha amiga e meu amigo têm o pluviômetro, que é responsável por medir e calcular a quantidade de chuva em milímetros. As estações meteorológicas são aparelhos com equipamentos que aferem temperatura, o vento, a chuva, pressão atmosférica e a radiação solar. Uma estação é extremamente importante, pois ela é capaz de indicar mudanças bruscas na temperatura, umidade, verificar volumes de chuva, radiação solar e direção e velocidade dos ventos. Existem dois tipos de estações meteorológicas: as automáticas ou convencionais. As estações automáticas coletam dados totalmente automatizados. Nesse tipo de estação, os sensores emitem sinais eletrônicos que são captados por um sistema de telemetria, possibilitando que o armazenamento e o processamento dos dados sejam informatizados. Algumas estações, como a de Agrosmart, permitem que esses dados sejam acompanhados em tempo real à distância. A estação manual ou convencional exigem a presença diária de uma pessoa para coletar os dados medidos. Elas se dividem em classes de acordo com a finalidade e o número de variáveis observados. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. A primeira classe são aquelas que medem todos os elementos meteorológicos. A segunda classe não realizam as medidas de pressão atmosférica, radiação solar e vento. A terceira classe medem apenas a temperatura máxima, mínima e chuva. Componentes de uma estação meteorológica. Os instrumentos meteorológicos são equipamentos utilizados para adquirir dados meteorológicos: termômetro, temperatura do ar, pressão atmosférica, barômetro, higrômetro, umidade relativa do ar e etc. A reunião desses instrumentos em um mesmo local é denominada estação meteorológica. Agora, uma breve explicação sobre como cada um desses componentes coleta dados importantes. Anemômetro mede a velocidade do vento em metros por segundo e, em alguns tipos, também a direção em graus. Barógrafo registra continuamente a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio ou em milibares. Barômetro de mercúrio mede a pressão atmosférica em colunas de milímetros de mercúrio e em hectopascal. Evaporímetro de Peake mede a evaporação em mililitro ou em milímetro de água evaporada a partir de uma superfície porosa mantida permanentemente umedecida por água. Heliógrafo registra a insolação ou a duração do brilho solar em horas e décimos. Microbarógrafo registra continuamente a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio ou em hectopascal, numa escala maior do que a do barógrafo, registrando as menores variações de pressão, o que lhe confere maior precisão. Piranógrafo registra continuamente as variações de intensidade da radiação solar global.
Piranômetro mede a radiação solar global ou difusa. Pluviógrafo registra a quantidade de precipitação pluvial, chuva, em milímetros. Pluviômetro mede a quantidade de precipitação pluvial, chuva, em milímetros. Psicrômetro mede a umidade relativa do ar de modo indireto, em porcentagem. Propõe-se de dois termômetros idênticos, um denominado termômetro de bulbo seco e outro de bulbo envolvido em gases ou cadarço de algodão mantido constantemente molhado, denominando o termômetro de bulbo úmido. Tanque evaporímetro classe A mede a evaporação em milímetros numa superfície livre de água. Termógrafo registra a temperatura do ar em graus Celsius. Termohigrógrafo registra simultaneamente a temperatura em Celsius e a umidade relativa do ar em porcentagem. Termômetro de máxima e mínima indica as temperaturas máximas e mínima do ar em Celsius ocorridas no dia. Termômetros de solo indica a temperatura do solo a diversas profundidades em graus Celsius. Mas como funcionam os sensores das estações meteorológicas automáticas? Bom, as estações meteorológicas são aparelhadas com equipamentos que aferem a temperatura utilizando o termômetro, o vento utilizando o anemômetro, a chuva, o pluviômetro, a pressão atmosférica, o barômetro, a radiação solar, o piranômetro, entre outras variáveis atmosféricas, e podem ser automáticas ou manuais. Mas como os sensores captam e registram as informações climáticas de forma automática? O anemômetro, o seu funcionamento é bem simples. O vento faz com que hélices girem e, dessa forma, o aparelho é capaz de calcular a velocidade que o vento está se deslocando. Modelos mais modernos também vêm com duas análises a mais, como a temperatura e a umidade. Estas ondas sonoras medem a rapidez que o vento passa entre elas e, a partir disso, geram um resultado bastante preciso, sendo o tipo com a qualidade dos dados mais elevados e é ideal para medir altas velocidades, além de indicar também a direção do vento. E como funciona o anemômetro de copo? O sensor do protótipo é do tipo copos rotativos, presos em hastes que são unidas a um eixo central comum. O sistema medidor consiste de um magneto permanente, girando com o eixo central, produzindo um campo magnético variável, que indica diretamente a velocidade do vento no display de cristal líquido. Já o piranômetro são sensores utilizados para medir a radiação global sobre uma superfície plana horizontal. A medição é feita a partir da densidade do fluxo de radiação global, ou somente direta ou difusa, em comprimentos de ondas que vão desde a ultravioleta ao infravermelho do espectro eletromagnético. O piranômetro é um instrumento para medição de radiação solar com qualidade e precisão. Um piranômetro é classificado de acordo com o preenchimento de critérios estabelecidos pelo ISO 9060. Como funciona o sensor de umidade? Ele funciona com dois eletrodos para conduzir corrente elétrica pelo solo, fazendo a leitura de umidade relativa por comparação com a resistência, pois a água diminui a resistência enquanto o solo seco conduz com mais dificuldade. Já o pluviômetro, sua função é registrar alturas pluviométricas de lâminas de água acumulada em milímetros e o poliógrafo, além de alturas pluviométricas, permite a identificação da intensidade e duração de chuvas. Como analisado, pode-se observar que os sensores automáticos possuem uma maior precisão e eficiência, pois os dados são coletados automaticamente, no qual as estações meteorológicas emitem sinais que são captados por um sinal de aquisição de dados, o datalog, diferentemente dos presentes em estações manuais, pois os mesmos exigem a presença diária de uma pessoa para coletar os dados obtidos, levando um maior tempo de análise. Com a estação meteorológica são feitos diversos registros de dados, como, por exemplo, a temperatura e a pressão atmosférica. Esses dados são importantes para
prever e entender as condições climáticas em uma determinada região. Na mineração, por exemplo, a estação meteorológica indica brevemente eventos climáticos, como, por exemplo, as tempestades, chuvas intensas e trovoadas, ajudando na suspensão temporária das operações em uma mina. Na agricultura, os dados coletados pela estação podem ajudar agricultores a tomar decisões sobre a irrigação, o plantio, a colheita e a proteção contra grandes condições climáticas, como, por exemplo, geadas e as ondas de calor, sendo assim, contribuindo com o aumento da produção agrícola. Você sabia que dá para fazer uma estação meteorológica caseira? Um exemplo de estação que pode ser feito é a estação anemômetro, que é utilizado para medir a velocidade e direção do vento. Como confeccionar um anemômetro? Materiais que iremos utilizar: uma base de madeira com um furo no centro, 4 copos descartáveis ou 2 embalagens de Kinder Ovo, 2 palitos de picolé, um canudo de papel e uma pistola de cola quente. Hora de confeccionar. Faça um furo nos 2 palitos, depois coloque um em cima do outro, formando uma cruz. E cole com cola quente. Em seguida, faça 4 pequenos cortes na base das embalagens. Depois, em cada ponta, encaixe as embalagens. Logo, em seguida, encaixe os palitos no canudo e logo depois coloque sobre o furo da base de madeira e está pronto o seu anemômetro. Assim que estiver pronto o seu anemômetro caseiro, observe que o vento irá passar pelas hélices, fazendo com que as hélices girem, indicando de qual direção o vento está vindo. E a sua força é medida pela velocidade da rotação das hélices. Como acabamos de ver, sabemos que uma estação meteorológica são aparelhos com equipamentos utilizados para aferir o tempo. Existem 2 tipos, as manuais e as automáticas. Extremamente importante, pois é onde são monitoradas as mudanças do tempo. Aparelhos esses chamados de termômetro, anemômetro, pluviômetro, barômetro e piranômetro. A estação automática, ela funciona através de sensores captados por uma telemetria, e as manuais são através de uma pessoa responsável por fazer essa coleta de dados. Fiquem sempre atentos às mudanças climáticas, pois elas são responsáveis por diversos problemas ambientais e sociais que assolam o mundo. Obrigada pela atenção e até a próxima!